noite. O que você acha de um partido político que embolsa 5% do salário de todos os funcionários dos seus gabinetes nas câmaras e assembleias pelo país, além do Congresso Nacional? Pior, quem não contribui com a caixinha é demitido. A prática não é nova, outros partidos já foram acusados de fazer o mesmo. Novidade mesmo é o presidente da Câmara dos Deputados afirmar publicamente que não vê problema algum nisso. Veja agora outros destaques desta sexta-feira. Novas restrições a caminhões na cidade de São Paulo entram em vigor na segunda-feira e caminhoneiros protestam. Última reportagem da série Inimigos em Casa mostra onde mulheres que sofrem violência devem buscar ajuda. Plebiscito no Pará decide no final de semana se o país terá 2 novos estados. Prefeito Gilberto Kassab acha justo o aumento de 190% nos salários dos subprefeitos. Só o Reino Unido ficou fora do novo acordo para tentar tirar a União Europeia da crise. Na nossa mesa aqui temos hoje o cientista político Carlos Novaes e o filósofo Luiz Felipe Pondé. Mande a sua pergunta aos nossos convidados através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. A partir de segunda-feira, 9 importantes vias aqui de São Paulo estarão 12 horas por dia livre de caminhões. Empresas transportadoras e caminhoneiros reclamam que não são vilões do trânsito. Eles foram de ônibus até a prefeitura para protestar contra as novas restrições à circulação de caminhões em São Paulo. Não foram recebidos pelo prefeito nem pelo secretário dos Transportes. Um setor que abastece a economia, abastece a cidade. Já não é a primeira vez que a prefeitura age com essa forma arbitrária, sem ouvir. As restrições aos caminhões começaram em 2008. Eles foram proibidos de circular das 5 da manhã às 9 da noite no centro expandido de São Paulo, um raio de 100 quilômetros quadrados. E desde setembro de 2010 foram incluídas outras vias importantes da cidade. Para não perder clientes e cumprir os prazos de entrega, esta empresa aumentou em 12% a frota. Cada caminhão foi substituído na época por 3 veículos utilitários. E isso vai impactar em custo e vai ter que ser repassado no frete. Agora a prefeitura ampliou as restrições. A partir de segunda-feira, os caminhões não poderão trafegar entre as 4 horas da madrugada e 10 da manhã e entre 4 da tarde e 10 da noite em 9 vias da cidade, das regiões leste, sudeste e oeste, incluindo a Marginal Tietê. O objetivo da CET é reduzir em 20% o tempo de deslocamento. A companhia aposta que, com isso, um trajeto que hoje consome 1 hora neste trânsito, a partir de segunda-feira poderá ser feito em 40 minutos. Excetuando os perecíveis, a carga pode aguardar a hora de entrar na cidade, ela pode ficar estocada, a sua entrega pode ser programada. Então, realmente, a medida é correta, embora ela represente uma restrição. Seu José, 46 anos, na boleia de um caminhão, tem opinião formada. Fabrica muito carro. Meu vizinho lá tem 5 filhos, cada um tem um carro. Todo eles saem na rua. Aí. A Companhia de Engenharia de Tráfego deve instalar placas de sinalização e orientar os caminhoneiros. A partir de janeiro, quem não respeitar a restrição estará sujeito a multa de R$ 85,00 e 4 pontos na carteira de habilitação. Eu lembro uma outra vez que a gente falou sobre esse assunto aqui, que existe uma sugestão de colocar bolsões na cidade, onde esses caminhões chegariam, colocariam suas cargas para não circular dentro da cidade, porque não tem jeito, é aquilo que ele falou, é muito carro, muito caminhão. Assim, Mas como habitante de São Paulo, tenho uma simpatia um pouco espontânea pela ideia de tirar alguns caminhões circulando pela cidade, sem dúvida, né? A gente sente, talvez, nunca fiz uma pesquisa sobre o assunto, mas a gente sente como, às vezes, os caminhões, eles de fato emperram o trânsito. Agora, eu acho que a gente podia ver isso num sentido maior, que assim, como, à medida que o tempo passa, a vida se torna tão complexa que a gente precisa inventar cada vez mais número de restrições,
A CET, o Detran, tudo isso virou uma máquina de multa, uma máquina de produção de restrição. A mesma coisa que para a gente ser livre tem que ter câmara em tudo quanto é lugar, sabe? As cidades como Paris, Londres, você tem que ter câmara o tempo inteiro sendo vigiado para conseguir produzir liberdade e segurança. Agora, Pondé, tem uma coisa. Na vida prática é o seguinte, a gente precisa dos caminhões porque eles precisam abastecer a cidade. Agora, como que resolve isso? Você tem uma opinião sobre o assunto? Tenho uma opinião. Eu acho que a medida é correta. Né? Acho que tirar os caminhões ajuda. Mas o problema é que nós estamos sempre fazendo medidas muito pontuais, sem uma visão mais completa. Né? Então, a gente tira os caminhões e o transporte coletivo. Né? Para diminuir aquilo que o homem da boleia do caminhão falou. Aliás, é uma matéria muito bem feita, né? Pegou todo mundo, arrumou de todos os vetores e tal, muito bem arrumada essa matéria. Ele disse, meu vizinho, cada filho tem um carro. Quer dizer, essa obsessão pela entrada no fluxo de modo individual, que eu vou resolver, e aí não resolve, porque cada um bota um carro e aumenta o problema. Então, falta isso. E, por outro lado, o rodoanel... Esse é um ponto. Outra coisa é o seguinte, aquilo que você falou dos bolsões, é o rodoanel, na verdade. É fora do grande centro, você criar unidades de logística aonde pequenas viaturas vão, apanham o que precisa para abastecer a cidade e trazem para dentro da cidade. É uma outra concepção de abastecimento, é uma outra concepção de cidade. É o poder público chamar para si isso. E, finalmente, eu acho que eu queria comentar a movimentação dos caminhoneiros. Eu achei muito positivo aquilo. Eles iam para a rua, botarem faixa. Quer dizer, é muito interessante ver isso, quer dizer, o pessoal se organizando, fazendo, lutando pelos seus interesses. Está certíssimo. E acho que foi muito errado nenhuma autoridade pública recebê-los, deixá-los lá fora, sem nenhuma ponte, sem nenhuma conversa, como se a decisão... Então, apoiar a decisão é uma coisa, apoiar o método é outra também. O método é errado. Interessante que o cara mandou logo avisar, vai subir o preço. É verdade. Mas ele tem razão, os custos vai sobem subir mesmo. o preço. Melhorar a vida... Sobe o preço. Sobe os custos. Por isso que a Europa está falindo. E vamos falar sobre ela, então? Depois de uma noite de intensas discussões, a União Europeia fechou um pacto para enfrentar a crise econômica. O Reino Unido ficou de fora. A proposta determina sanções automáticas aos países que ultrapassarem um déficit orçamentário superior a 3% do PIB. O anúncio do acordo veio ainda de madrugada. 23 países aceitaram o Tratado de União Fiscal. A Hungria, a República Tcheca e a Suécia, que estavam em dúvida, aderiram pouco depois. A terceira maior economia do bloco, o Reino Unido, recusou. O premier David Cameron alegou prejuízo ao mercado interno britânico e exigia ser dispensado de vários itens da reforma, o que os demais membros não concordaram. O acordo inclui 3 pontos principais. Pune judicialmente os países que excederem um déficit de até 3% do PIB. Antecipa de 2013 para julho do ano que vem a criação de um fundo permanente de resgate e acrescenta mais 270 bilhões de euros ao FMI para socorro aos países endividados. Teremos um euro dentro de uma união estável, disse a chanceler alemã Angela Merkel. Até março, um pacote com detalhes das reformas fiscal e orçamentária deve ser apresentado. Hoje, a Croácia também foi aceita como membro da União Europeia. A Croácia foi aceita hoje como membro da União Europeia, mas só para 2013. Eu acho que era essa a informação que faltou aí. Agora, o que a gente está dizendo é o seguinte, que, vê se eu entendi, que como a União Europeia está todo mundo no mesmo barco, o problema das contas de todo mundo é um problema de todos. Não é isso? Quer dizer, precisa haver um controle. Isso já não deveria ter sido feito lá na criação, na origem do bloco, ou seja, dessa moeda única e tudo mais? À medida que os problemas vão aparecendo, fica sempre parecendo que eles deveriam ter sido vistos na origem. Não é? Por que ninguém pensou nisso antes? O problema é que eles fizeram escolhas de um processo bem longo, um processo bem lento e agora enfrentaram uma crise que não estava prevista como nunca estão as crises. Não é? Então, dizer que eles deviam ter feito isso, eles deviam ter feito muitas outras coisas. E eu acho que eles continuam errando. Porque toda a receita deles ainda é uma receita altamente ortodoxa. Você vê, o que a Itália está fazendo? O que o Monti está fazendo? O Monti é um empregado da burocracia
governando a Itália. É disso que está se falando. Se expropriou dos italianos o direito de escolher o seu destino. Então, o que o Monti está fazendo? Ele está aumentando impostos. Que é o primeiro-ministro italiano. Isso. Ele está um tecnocrata e tal. Está aumentando impostos e cortando gastos. Isso aí só vai piorar as coisas. O que eles deviam estar fazendo é uma outra coisa. Quer dizer, tinha que estar havendo uma expansão monetária, tinha que estar havendo uma ajuda para comprar esses títulos desses países endividados e injetar dinheiro na história. Quer dizer, ainda como a gente já disse aqui, que o bloco precisa voltar a crescer. Ainda que com alguma inflação. E mais, acho que tem que ter uma preocupação maior em aumentar a produtividade desses países. Aí sim, ajudar com programas para aumentar a produtividade desses países, para aproximar as capacidades de produção dos países para poder construir essa unidade. É assim, eu, como tinha falado antes, brincando, mas falando sério, na medida em que a gente falava da necessidade de tornar a vida melhor, a vida fica mais cara. Eu acho que o problema da Europa não começa hoje, né? Os países da Europa Ocidental já têm problema econômico há muito tempo. Quer dizer, você tem um custo de vida muito alto, o estado de bem-estar social é muito caro. Existe uma tentativa da gente achar que a economia tem que funcionar a partir de determinados princípios políticos democráticos. Eu não sei se isso é óbvio. Então, do meu ponto de vista, eu acho que, primeiro, a crise europeia já vem acontecendo antes da União Europeia. O sistema europeu de produção de bens e o sistema de governo europeu, onde você tem população jovem cada vez menor, com poucas exceções, como a Alemanha, que tem um certo crescimento populacional, mas você tem custos com aposentadoria, você tem custos de impostos altíssimos. Então, não me parece que o problema dê para resolver de uma forma simples. Eles estão passando a vida em revista, esse é o momento. E o modelo europeu de sociedade, custa muito caro ser feliz assim. Olha, falando aqui sobre o nosso Brasil, o governo prevê que a inflação brasileira vai fechar este ano muito próxima do limite estabelecido pelo Banco Central. Um relatório divulgado pelo Ministério da Fazenda indica que o IPCA, que é o índice oficial medido pelo IBGE, vai fechar 2011 com 6,4%, apenas 0,1 ponto percentual abaixo do teto da meta. Ontem o IBGE divulgou que a inflação de novembro foi de 0,52%. No ano, já acumula alta de 5,97%. O presidente da Câmara dos Deputados não vê problema na cobrança de 5% do salário de todos os funcionários do Partido Socialista Cristão a título de contribuição para o partido. As declarações de Marco Maia foram dadas em entrevista ao site Congresso em Foco. Se a cobrança for feita em cima de um servidor de carreira da Câmara, está errado. O servidor de carreira fez um concurso público, né? Agora, alguém que é indicado pelo partido, a escolha foi feita pelo partido, foi feita pelo parlamentar que está naquela função, naquele cargo. Bom, aí depende da combinação que foi feita. Os únicos servidores do meu gabinete que pagam a contribuição são os filiados. Nem todos são filiados. Eu não faço essa exigência, essa distinção de contratação que seja filiado ao PT. Agora, o PSC pode fazer. Eles têm um acordo, um ajuste com os funcionários, né, com quem eles contratam, que o cara tem que contribuir com o partido. É isso. E hoje, quando eu fazia a chamada dessa notícia aqui no estúdio, teve um colega que dizia assim, mas Poli, isso aí o que é? O dízimo? É verdade, não é? É escandaloso isso, essa notícia, ou é simples assim, é normal? E a gente que se assusta à toa? Não, o que é mais escandaloso é realmente a naturalidade, porque ele não está sendo cínico. Ele realmente acredita no que está dizendo. É natural, a fala dele é muito natural. Porque veja a distinção que ele fez. Né? O funcionário de carreira, esse, não poderia fazer isso. Mas ele entende que o partido é dono de uma fatia do Estado quando entra lá. Essa é a maneira como eles entendem a política. Eles chegam lá e aquele pedaço é deles. O que é deles é deles. Então, esse é o primeiro problema dessa fala. E que isso se multiplica por todo o loteamento, não é isso? Claro, essa fala ilumina todo o sistema político brasileiro, como é que funciona o jogo. Porque é isso, o que é de carreira, mas aonde a gente vai indicar a gente pode até pegar um pedaço para nós do dinheiro, dos recursos que estão circulando. Então, veja bem, tem um acordo. O sujeito para conseguir o emprego, se ele vai ter que dar os 5%, ele não vai dizer que não vai dar, porque senão ele não tem aquele salário. Nós sabemos, eu já fiz pesquisa sobre isso, que a média de salário
desse pessoal que presta assessoria em partido é superior ao que eles conseguiriam com a mesma escolaridade no mercado. Sei. Então, ser de uma máquina significa uma ascensão socioeconômica. Então, você imagina a força que isso não tem na estruturação do sistema político no sentido da obediência. Você melhora de vida, você melhora a escola do seu filho, você melhora a comida da sua casa porque você conseguiu esse empreguinho onde você dá 5%. Se você perder esse empreguinho que você dá 5%, a sua vida piora. A tua mulher te enche a paciência, o teu marido te enche a paciência, o teu filho fica infeliz. É o mesmo princípio da máfia. Esse é um dínamo do sistema político brasileiro, que ele está iluminando de uma maneira lapidar pela inocência com que ele apresenta o problema, porque já faz parte da paisagem. Porque já respeita essa atmosfera. Parte da paisagem, né? O PT construiu a sua máquina burocrática com base nesse princípio. Foi assim que construiu. E isso também está no movimento sindical brasileiro. Em suma, eu vou encerrar dizendo a seguinte coisa. No Brasil, quando você junta pessoas, cria uma instituição para reivindicar direitos, rapidamente, em função da desigualdade, isso transforma numa forma de essas pessoas se melhorarem de vida. Ou seja, a ação coletiva no Brasil está fortemente perpassada pelo interesse individual de ascensão imediata. E isso é um problema seríssimo num país tão desigual como o nosso. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, determinou hoje a suspensão de 12 policiais civis suspeitos de exigir propina para evitar a prisão de traficantes. Os suspeitos são do DENARC, Departamento de Combate ao Narcotráfico, e do DEIC, o Departamento de Investigações Criminais. De acordo com a investigação da Polícia Federal, os policiais chegaram a exigir R$3 milhões para deixar um traficante em liberdade. A Corregedoria da Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso. Durante toda essa semana, você acompanhou aqui no Jornal da Cultura reportagens especiais sobre a violência contra a mulher. Hoje, a série Inimigo em Casa vai mostrar como e onde procurar ajuda. A reportagem, eu quero dizer, é de Andressa Boni. Aqui começa a liberdade. Quando a mulher entra numa delegacia em busca de ajuda, a história de violência doméstica pode mudar. Se ela soubesse o poder que ela tem, se ela soubesse os direitos que ela tem, hoje em dia, ela sairia de casa e viria denunciar sem medo. Romper o silêncio é o principal desafio a ser vencido. Uma pesquisa do Senado Federal revela: 68% das mulheres vítimas de violência doméstica não denunciam o agressor porque tem medo. Ela tem que entender que ela é uma pessoa que tem o direito de viver sem violência. Na medida que você entende isso, você vai fazer a denúncia. Para fazer a denúncia, o ideal é procurar uma das 466 delegacias da mulher espalhadas pelo Brasil. Os funcionários são treinados para atender casos de violência doméstica. Lá, a vítima conta o que aconteceu e registra um boletim de ocorrência. Em casos graves, já na primeira ida à delegacia, a mulher tem o direito de pedir as medidas protetivas de urgência que vão ser definidas por um juiz. Tem o afastamento do lar, manter distância, manter ele longe do local onde ela frequenta. Às vezes, proibir de ver as crianças, ou dependendo se a criança foi vítima de violência ou abuso sexual por parte do pai, do padrasto, né, que mora junto. Então, tem várias medidas. A procuradora Luísa Eluf deixa claro que é a mulher quem decide se inicia um processo criminal contra o agressor ou não. Não é sempre que a mulher quer se separar do homem, nem sempre o homem quer se separar da mulher. Eles querem encontrar uma forma de convivência harmônica e o Estado tem que dar este atendimento por lei. Um dos serviços de atendimento é o 180. É um número para receber orientação gratuita sobre como agir em casos de violência doméstica. Outra alternativa para quem busca ajuda são os centros de referência. Este foi o primeiro espaço criado no Brasil para atender as mulheres vítimas de agressão. Leva o nome da cantora Eliane de Gramont, assassinada pelo ex-marido Lindomar Castilho em 1981. Foi aqui que Dona Maria recuperou a autoestima. Fui mudando aos pouquinhos, mesmo com as ameaças. Eu fui estudar,
Mesmo assim, ele não gostava. Eu sou outra pessoa. É como se eu vivesse assim uma liberdade. Agora, uma coisa que eu fico pensando ao longo da semana, quando a gente viu essa série de reportagens, é que as mulheres, elas podem ter até uma vontade de denunciar e ter esse ímpeto e tudo mais, só que elas têm medo de voltar para casa, quer dizer, falta esse apoio, assim, logístico. Se ela vai denunciar, ela estará segura e não voltará jamais para os braços do agressor de novo, no sentido de voltar para casa ou tirar ele de casa, ela está segura. Tem que ter mais apoio. Olha, isso aí, eu acho que isso extrapola o caso só do tipo do marido que bate na mulher. Eu tenho uma história, uma vez eu socorri, há muitos anos atrás, eu e um vizinho, a mulher de um outro vizinho que tinha sido espancada, e nós levamos, então, ela ao pronto-socorro. Todos os lugares onde a gente passou, ninguém acreditava, nem os médicos, nem os policiais, que a gente estava ajudando ela. Achavam que a gente era o culpado. Então, eu estou colocando isso no cenário de que esse problema que você pontua, de que às vezes ela tem medo de fazer a denúncia porque volta para casa, é, na realidade, um problema no cenário maior. Todo mundo que procura fazer esse tipo de, tomar uma atitude em situações como essa, muitas vezes essas pessoas, elas ficam sem cuidado, sem apoio das instituições, entendeu? E das pessoas que trabalham. Quer dizer, mesmo uma pessoa que trabalha no assunto, ou seja, sei lá, um policial, um médico, simplesmente porque você ajudou, parte do pressuposto de que você era parte do problema. Isso é uma coisa que não é muito comum de acontecer. E às vezes a autoridade pública se exime nesse padrão. Você veja como é que o problema... Ou então acha que ela, de alguma maneira, provocou... Veja como o problema é presente, porque eu também tenho uma situação como essa. Eu estava saindo do Instituto Goethe há anos, saindo do Instituto Goethe à noite, e comecei a ver uma gritaria, e dentro de um carro tinha um sujeito dando murros numa moça, ela já estava toda ensanguentada. Nossa. Eu, então, fui para cima do carro, abri a porta do carro e tal, fiz um auê. E aí começou as minhas gente. Em suma, fomos para a delegacia, porque aí eu falei, não, nós vamos até o fim nisso aqui e tal. Peguei a moça, levei primeiro para dentro do Instituto Goethe, para ela lavar o rosto e tal, estava sangrando e tal. Aí fomos para a delegacia. Chegou lá, eu vi a hora que o camarada sentou junto do delegado e falou baixinho com ele assim, não sabe o que é? Ele era nosso comandante de aviação, essas coisas. Eu viajei e tal, ela arrumou outro aí, então só fiz um acerto com ela agora, mas... tal. E o delegado liberou o cara. E o delegado liberou o sujeito com base nesse argumento, que ela o teria traído e tal. Quer dizer, então a ideia de que é legítimo bater em mulher, ela está muito presente na cultura brasileira. E aí, nessas horas, fazer as instituições funcionarem significa isso que o Pondé falou, significa quebrar várias barreiras até as instituições poderem dar segurança a essas mulheres. E aqui a gente vê nos depoimentos o que é interessante ver, né? Não, e há quem diga que a mulher gosta de apanhar, que tem mulher que gosta de apanhar, tem de tudo, né, um pouco. Mas essa frase, isso é uma frase do Nelson Rodrigues, né? Só as normais. Nem toda mulher gosta de apanhar, só as normais. Eu acho que essa frase do Nelson, ela dita no contexto bastante privado de uma discussão das relações entre homem e mulher, das brincadeiras sexuais, no sentido de que, por exemplo, mesmo Freud dizia que determinadas brincadeiras dentro de uma relação sexual, que você pode chamar de saudável, consensual, está dentro do padrão neurótico de vida sexual normal. O neurótico é o normal. Né? Só quando você é muito... Só quando o sexo só acontece com espancamento, no sentido de bater e violência, seja de que lado for, porque existem mulheres que batem homem no sexo também, e homens que gostam de apanhar. Inclusive o Nelson falou isso. Agora, recentemente, num trabalho na faculdade, um grupo de meninas apresentou um trabalho muito interessante, onde a discussão era essa ideia de estetizar o mal, de transformar o mal numa coisa legalzinha, né? Então, uma das cenas, tinha um comercial, um exercício de comercial, onde a aluna com um véu, no movimento como quem ia tirar o véu, dizia, olha, eu sou livre, emancipada, agora eu só quero apanhar quando eu pedir. Então, quer dizer, essa ideia de que
de repente, os jogos Quer dizer, aos quais escolha, o Nelson eu não se estou apanhando refere... porque eu quero. Os jogos aos Quer quais dizer, o Nelson quero, se refere. De que existe, muitas vezes, nos jogos sexuais privados, porque todo mundo sabe que a vida sexual não é absolutamente preto e branco, né? Mas o problema é se o espancador não quiser parar. Não, mas o Nelson não aqui, né? disse que as mulheres gostam de apanhar, ser espancadas. Ele disse que as mulheres gostam de apanhar. E o fato de que essa frase do Nelson ganha importância, de vira tema, vira furo numa conversa como essa, mostra como, no Brasil, há uma violência muito grande contra a mulher. Porque essa frase deveria passar despercebida, porque justamente ela está no universo privado. Ela só é trazida indevidamente para as relações públicas. Né? Por quê? Porque no Brasil há uma cultura de violência contra a mulher. Olha, eu diria o seguinte, mulher gosta daquilo que todo mundo gosta. Carícia, carinho, uma boa conversa e uma boa dose de autoironia. Isso aí ajuda bastante. De vez em quando uma coisa mais quente também, né? Vamos adiante, que esse negócio aqui está ficando... Tem que ter uma coisa mais quente também. Bom, a partir de segunda-feira, o Jornal da Cultura vai exibir uma nova série de reportagens especiais. Você vai conhecer diferentes perfis de médicos que atuam em São Paulo. Há casos até de doutores que precisam de escolta para ir ao trabalho. Médicos com Fronteiras, a nova série do Jornal da Cultura. A seguir, eleitores do Pará decidem neste final de semana se aceitam a divisão do Estado.